A comunidade israelita morava num único bairro e era fácil chamá-los. Eles vieram em peso, por curiosidade. Amós não podia se furtar de atender aos parentes de Aron, não depois de toda aquela propaganda e expectativa na busca da cura milagrosa. Começou atendendo uma menina que apresentava um quadro infeccioso aparentemente crônico e orou para que tivesse forças para curá-la. A menina tinha os olhos cravos e olheiras escuras, mostrando que comia pouco. Deu passos de força em torno do plexo solar e, compenetrado, energizou seu tórax. Neste momento a menina começou a tossir e cuspiu, depois de certo tempo, uma gosma negra. O próximo paciente era um velho que tinha uma catarata em estado inicial. Foi tratado pelo método normal, o corte da catarata com uma faca e, sem anestesia ou asepsia, Amós retirou a obstrução do olho, fazendo o velho voltar a enxergar bem melhor. E assim prosseguiu a noite, sem atropelos e descanso, até que chegou um rapaz que, desde a mais tenra infância, sofria de uma oligopsiquia. Parecia totalmente idiotizado e vez por outra ficava furioso, tornando-se extremamente perigoso, já que era forte como um touro. Ao seu lado, Amós pôde ver 3 obsessores da pior espécie, sendo que um deles era tão deformado que parecia um monstrengo. Amós aprofundou sua visão e viu que fios tênues estavam ligados entre os 4 personagens, os 3 espíritos e o demente. Aos poucos, em torno deles foram aparecendo espíritos luminosos, guardas astrais, e, em minutos, o jovem estava livre da obsessão, mas as consequências continuariam por ainda um bom tempo. Amós assistiu a tudo, sem dizer uma palavra, com o braço levantado. Estava extasiado com o poder dos espíritos iluminados, e, deste modo, as pessoas que estavam na sala ficaram estáticas, aguardando o desfecho de uma magia com a qual que não podiam ver o que se passava. Quando os 3 elementos perniciosos foram afastados, outros espíritos iluminados voltaram e começaram a trabalhar ativamente no cérebro do jovem. Enquanto isto, o obsidiado estava sentado, amarrado com cordas grossas e não se mexia, olhando fixo para um ponto no alto. Quando a operação espiritual terminou, todo o processo levara pouca coisa mais dos 5 minutos. O jovem subitamente estremeceu e lágrimas começaram, suavemente, a rolar de seu rosto. Amós viu quando os espíritos olharam para ele e lhe inspiraram as palavras amor e compaixão. Amós mandou soltar o rapaz e veio bem para perto dele. Esticou sua mão e afagou a cabeça do jovem, que começou a fazer força para falar, e, de repente, num hebraico perfeitamente inteligível, ele falou uma única palavra que reúne todas as demais que representam amor, doçura e paz, mãe. A assistência de mais de 50 pessoas levantou as mãos para os céus numa algazarra frenética. O rapaz tinha perto de 20 anos e jamais havia falado uma única palavra e vertido uma única lágrima. Era um milagre e todos olhavam para Amós como se fosse um grande Deus, e ele, sem jeito, pois sabia que não fizera nada, quis dizer que era obra dos espíritos luminosos. Eles não iriam entender nada e por isso ele falou para todos: amigos, não me olhem como se eu tivesse o poder. O verdadeiro poder pertence a Deus. E lembrando-se do Deus dos israelitas, disse: o poder pertence a Yahvé. Os israelitas entraram em total enlevo. Então, o Deus de Abraão, Itshak e Jacob não os esquecera. Durante 400 anos não houve registro de nenhum prodígio feito diretamente por Yahvé. Agora havia. Yahvé enviara um mensageiro com grandes poderes e, melhor do que isso, não se esquecera de seu povo e do pacto que fizera com Abraão e seus descendentes. Arão olhou mais uma vez atônito. Vira o amigo fazer curas e afastar demônios de gente que era a escória do mundo, em sua opinião, mas agora era diferente. Ele demonstrara o verdadeiro poder curador de Yahvé. No outro dia, Amós voltou para sua casa e esperou que as sementes plantadas germinassem.
A comunidade israelita difundiu os feitos fabulosos de Amós e Arão foi chamado para expor quem era este homem, e, com sua proverbial loquacidade, contou uma história que ele vinha desenvolvendo há tempos. Tratava-se de um enviado de Yahvé, que recebera sua missão no Monte Sinai, através de uma aparição fantástica, que Arão lembrou-se de que Amós lhe contara, tendo enriquecido com detalhes para impressionar sua plateia. Os mais jovens estavam maravilhados. Yahvé havia mandado um anjo para guiá-los. No entanto, os mais experientes diziam-se: qual é o plano de Yahvé para nós? Se ficarmos no Quimete, seremos explorados eternamente. Entretanto, se partirmos para a Líbia, as tribos de homens brancos, de olhar feroz, irão nos matar. Se formos para Canaã, os Hurritas, os Moabitas, os Madianitas, os Cananeus, os Hititas, os Fenícios irão nos devorar. Sairemos de um agradável cativeiro para um terrível destino, a morte, ou pior, a escravidão formal. Arão e os mais sábios da congregação discutiram dias e noites sem entenderem onde deveriam chegar, até que Arão disse: vamos à casa de Amós, convidá-lo para que venha até nós e cure nossos filhos. E quando a glória de Yahvé estiver entre nós, perguntaremos ao seu emissário e ele nos dirá o que queremos saber. Todos concordaram com Arão e ele foi até a casa de Amós, junto com um servo o qual mandou que batesse na porta, levando a mensagem de que Arão estava ali perto para vê-lo. Amós mandou que trouxessem seu irmão e foi recebê-lo pessoalmente, retribuindo os abraços efusivos, oferecendo doces e vinhos. Séfora veio abraçá-lo e o mesmo fez Gersão, que se lançou no pescoço do forte Arão, beijando-o e chamando de tio, o que arrancou lágrimas dos olhos do comovido israelita. Os dois homens conversaram longamente. Arão contou-lhe tudo o que sucedera e as histórias fabulosas que desenvolvera sobre ser efetivamente filho de Arão, portanto meio-irmão dele. Arão justificou-se plenamente e Amós, mesmo não sendo adepto da mentira, achou mais prudente ser recebido pelos israelitas e Abirus como meio-irmão de Arão do que grande sacerdote de Amon-Ra, como sugerira Merneptah. Aceitaria passar-se por meio-irmão, já que seria melhor ser aceito como um israelita repudiado do que um quemetense bastardo. Arão contou-lhe as conversas dos anciãos e suas dúvidas, e lhe fez uma pergunta direta: Amós, seja honesto comigo. Você acredita em Yahvé? Amós viu em Arão um homem cheio de dúvidas quanto ao futuro de sua espécie, de sua vida e da existência de seus filhos. Era preciso ser cuidadoso nas respostas para não melindrar o homem. Antigamente, eu não acreditava em Deus. A minha visão espiritual, no entanto, abriu-se e tenho visto coisas tão espantosas e fabulosas que se lhe contasse, me chamaria de mentiroso. Portanto, hoje creio que só existe um único Deus, e tenho até pejo em chamá-lo disto ou aquilo. Tenho medo de nomeá-lo e ofendê-lo com a pequenez de qualquer nome. Se você o chama de Yahvé, que assim o seja. Prefiro chamá-la de o grande Senhor, pois sinto que lhe pertenço completamente. A única coisa que eu desejo é servi-lo com a maior humildade possível. Chame-o de Adonai, que significa o grande Senhor, e estará chamando um dos 10 nomes de Yahvé. Que então seja assim. Eu o chamarei de Adonai. Arão pediu que Amós voltasse à sua casa para curar outras pessoas, que esperavam desesperadamente por sua graça. Amós marcou para o outro dia, no final da tarde, mas apenas limitou o número a 10 pessoas, pois mais do que isso exauria. Para que ninguém saísse sem atendimento, outros dias seriam marcados. Na hora azada, Amós chegou acompanhado de um servo. Na parte externa da casa já existia uma pequena multidão a esperá-lo. Eram israelitas e também alguns abirus, que haviam ouvido falar de Amós. Tinham vindo na esperança de serem atendidos. Os israelitas os haviam enxotado, mas eles ficaram por perto para ver Amós passar. Não passavam de 5 infelizes, sendo um deles aleijado devido a um acidente de trabalho. Perdera a mão e sofria de dores atrozes no membro decepado,
apresentando dores fantasma. Amós vinha pelo caminho quando viu a multidão, uns 500 homens, e continuou sua marcha. Logo alguém alertou para o fato de ele estar se aproximando. Um frenesi tomou conta da população composta por israelitas, e de alguns descendentes de tribos semitas, que apacentavam suas ovelhas no delta do Iterô e os 5 Abirus. Amós acelerou o passo quando, de repente, uma luz forte o fez estancar. Ele parou e a luz dirigiu-se para os 5 humildes, que estavam perdidos na multidão, e uma intuição o fez ver que estava perante alguns representantes dos Abirus. Acompanhem-me, comandou Amós. A voz grave, em tom de comando, não permitiu dúvidas e os 5 homens o acompanharam. A multidão viu o fato e não se deu conta do inusitado da situação. No entanto, Arão e 2 anciãos que estavam a 30 metros tomaram consciência plena do que Amós fizera. Estava trazendo aqueles que haviam sido enxotados há pouco. Os Abirus, os israelitas não reconhecidos pelos próprios irmãos de sangue, deviam fazer parte da resposta que Yahvé tinha para eles. Naquela noite, Amós assistiu, quase passivamente, com sua vidência fabulosa, aos espíritos curarem as dores de reumatismo de um, retirarem um tumor do fígado de outro, curar a dor fantasma do Abiru, e, finalmente, controlarem um encolerizado, que estava a ponto de destruir tudo. No final da sessão, onde o Esculápio atendera a mais de 30 pessoas, foi servida uma refeição, e, logo depois, ele reuniu-se com mais de 40 anciãos, que desejavam respostas às suas perguntas. Amós chamaram os Abirus e conseguiram um prato de sopa para eles. Ficaram gratos, e o que sofria de dores mas confirmou-lhe que não sofria mais, mostrando o braço cotó. Naquele momento, Amós, com sua visão espiritual, viu que por baixo do braço físico decepado, havia um membro espiritual completo. A dor era real, pois doía no braço espiritual, e, por isso, quando os espíritos deram passes e aplacaram a dor espiritual, a aflição sumira. Não era magia, era apenas ciência espiritual. Digo-lhe, meu amigo, que você entrará no reino de Adonai completo, sem faltar um pedaço de seu ser. O homem sorriu feliz e partiram todos para contarem as maravilhas do mensageiro, que Yahvé havia mandado para curá-los. Os anciões, homens que a vida havia macerado, não tinham meias palavras e nem queriam ouvir sermões. Amós teria que se precaver, pois a astúcia havia feito morada no coração daqueles homens. Após lhe darem um prato de sopa, levaram-no para uma conversa reservada com a assembleia. Era um grande pátio ajardinado que permitia que se acomodassem várias pessoas sentadas e Amós, carinhosamente conduzido por Arão, sentou-se num dos bancos enquanto um dos anciãos fez-lhe uma pergunta direta e objetiva. Você faz estas maravilhas a mando de quem? Qual é o Deus que lhe norteia? Havia, na época, muitos feiticeiros e magos que usavam encantamentos, bruxarias e ritos para curarem, atingirem pessoas à distância e toda sorte de coisas tenebrosas ou maravilhosas. Cada um desses feiticeiros dizia representar um deus, sendo os mais famosos os do templo de Amon-Ra, o Et-Bemben, o de Barneb de Gedete da deusa o Adjite de Pero-Adjete. A pergunta era, portanto, procedente. Só há um único Deus. Os demais são apenas pálidas imagens deste único. Neste caso, Mestre Amós, você confirma que se trata de Yahvé, eu sou? O que são nomes para aquele que é o inefável? Chamá-lo de isto daquilo não lhe define a essência infinita. Chame-o de Yahvé se lhe agrada, ou de Adonai, pouco importa. Como é que você faz estas maravilhas? Perguntou outro ancião. Só ele sabe. As coisas acontecem sem a minha vontade. Sou um simples servo do Senhor. Amós dizia estas palavras humildes com certa altivez. Não se tratava de um homem sendo questionado e sim, de um alguém já respeitado, que era inquirido pelos curiosos da época. Os anciãos comentaram entre si que não podia haver dúvida de que era um homem mandado por Yahvé.
Ao enviado deve-se o mesmo respeito do que ao próprio. Neste ponto, Amós foi inquirido por um dos participantes sobre o que deviam fazer. Mestre Amós, como lhe deve ser de pleno conhecimento, estamos numa situação estranha e contraditória. Estamos sendo espoliados pelos nobres de Misraim e nada podemos fazer, pois suas leis os protegem. Vivemos em casas confortáveis e conseguimos criar nossos filhos. Nossos extensos rebanhos engordam nas pastagens excelentes do Iterô, mas há o medo. Vivemos esperando, a qualquer momento, sermos chamados para emprestar, melhor dizer, dar, nossos tesouros para os nobres. A minha pergunta é dirigida a Yahvé, e sei que o Senhor, sendo seu mensageiro, seu enviado, poderá nos responder: o que devemos fazer? Devemos permanecer aqui e pagarmos, ou devemos recusar-nos a emprestar dinheiro sem uma garantia, ou então, devemos partir, e se for este o caso, para onde? Amós já esperava esta pergunta e passara considerável tempo pensando no problema dos abiros e dos israelitas. A resposta veio em tom tranquilo. Minha resposta irá lhes desagradar. Ouçam o que digo, querendo ou não, este é o destino que Yahvé lhes traçou. Misraim nunca foi sua terra. Estão em situação estranha e contraditória, como vocês mesmos afirmaram, pois, em vez de se tornarem unos com as pessoas daqui, formando uma cultura única, preferiram manter a sua própria, não os aceitando. Como contraparte, geraram ódio, já que acreditam serem superiores aos locais. Se tivessem se misturado, hoje vocês seriam parte do reino, e, como tais, subordinados às leis do faraó. Teriam recebido a proteção do monarca e ninguém os espoliaria sem o devido castigo. Porém, se isso tivesse acontecido, teriam esquecido Yahvé, adorando néteres estranhos. Amós observava o efeito de suas palavras duras ditas em tom meigo. A assembleia estava aturdida. Não esperavam que fossem recriminados pelo mensageiro de Yahvé. E uma estranha condição de quem não tem um chão próprio. Falta-lhes uma terra em que possam sentir-se em casa, fincando estacas, construindo cidades e gerando filhos. No entanto, vocês esqueceram as promessas de Yahvé ao patriarca Abraão. Ele disse que lhes daria Canaã. Deste modo, só lhes resta partir desta terra para a terra prometida a Abraão, e lá estabelecerem a sua própria civilização, a sua cultura e seus preceitos, sem que ninguém os incomode. A assembleia ficou empolvorosa e um deles, mais agressivo, dirigiu a palavra a Amós e lhe perguntou: como espera que menos de 50.000 pessoas, incluindo mulheres, crianças e velhos, possam conquistar Canaã e derrotar todos os que moram lá? Amós levantou-se de sua cadeira e sua figura parecia iluminada. Sua voz era grave e ele estava sério. Vocês são um povo de pouca fé. Batem no peito dizendo que Yahvé é o seu Deus, mas não confiam em que ele possa levá-los para a terra prometida. Será então que a palavra dada por Yahvé a Abraão não vale de nada? A assembleia ficou em verdadeiro tumulto. Alguns concordavam e outros não. Aron, vendo o distúrbio e a figura impoluta de Amós dominando o auditório, interveio para apaziguar os exaltados ânimos. Após bradar 2 vezes, pedindo silêncio, finalmente, a assembleia parou de gritar e discutir entre si e escutou a voz de Aron. Ouçam, meus amigos. Meu irmão Amós está aqui em sagrada missão dada por Yahvé em pessoa. Vocês viram as curas e maravilhas que fez, e ele mesmo confirmou que é o porta-voz de Yahvé. Ouçam-no com atenção, pois ele tem um plano. A congregação parou para escutar. Amós, mais calmo, disse ele: quando Yahvé fez o pacto com Abraão, ele disse que daria a sua descendência, seja ela rica, ou pobre, seja ela filha de Israel, seja ela qualquer um que se unisse ao pacto através da circuncisão, as terras que vão da torrente do Queimete até o deserto da Síria. Nisso se incluem também os abirus pobres, aqueles que são os construtores das cidades de Jecu e Perramassu. Eles também têm direito a Canaã. Eles formarão uma massa de pessoas que será o exército de Israel,
marchando e lutando para que vocês, ricos, possam usufruir com mais calma de seus tesouros. Ter falado nos Zabirus, os miseráveis, foi a gota d'água para estourarem as mais violentas discussões. Mais da metade dos participantes era definitivamente contra qualquer Abiru. Eram a escória, a corja não eram mais israelitas. Era uma raça de escravos, ladrões, servis e embusteiros. Uma minoria, mesmo reconhecendo que eram os dejeitos da humanidade, um exagero flagrante, dizia que Amós tinha razão, pois eram efetivamente descendentes dos filhos de Israel. Amós retirou-se, majestoso, acompanhado por um apreensivo Aron, que o levou até o portão, dando ordens para que 2 servos o acompanhassem até em casa. Amós, na saída, vendo a preocupação do amigo, disse-lhe: nem sempre o terreno está pronto para o plantio. Muitas vezes é preciso revolver a terra, arrancar tocos e pedras para aplainar o terreno. Hoje foi o primeiro dia de uma longa série de discussões, e, amanhã, desejo visitar os Zabirus. Quero a sua companhia, pois falo mal o hebraico, confundindo ainda com o copta e o caldeu. Você irá comigo, meu irmão Aron. Irei, irmão Amós. Os olhos de Aron estavam marejados de lágrimas. Intuitivo como era Aron, sentia que grandes eventos estavam sendo entabulados por Yahvé e que ele fazia parte importante deste processo. Abraçaram-se e Amós sumiu na noite. A discussão sobre as ideias de Amós levaram parte da madrugada e ninguém mudou de ideia. Havia grupos radicais que achavam que deviam ficar em Misraim e continuarem sua existência sem se preocuparem com os nobres, e outros, também inflexíveis, achavam que a palavra de Yahvé devia ser cumprida até a última letra. Se ele lhes dera Canaã, então aquela terra era deles, e ponto final. Houve inúmeras discussões sobre incluir ou não os Zabirus. Um dos mais velhos disse que Amós tinha razão quanto ao fato de os Zabirus serem descendentes de Abraão e que todos ainda mantinham o preceito da circuncisão. Outros gritaram que muitos mantinham tal preceito, que não era a exclusividade de Israel. Os Madianitas e os Edomitas também, além de várias outras tribos, que não estavam ligadas a Israel. Os exegetas discutiram por longo tempo, lembrando-se de que os Madianitas eram filhos de Madian, filho de Abraão com Setura. Os Edomitas eram descendentes de Esaú, o peludo ruivo, filho de Tzchaque e irmão de Israel, portanto descendentes de Abraão. Logo, as discussões partiram para o fato de que se eram também descendentes de Abraão teriam direito à terra prometida. Claro que não, diziam os mais radicais. Pois Yahvé havia reafirmado sua promessa somente com Israel quando lutou com ele toda a noite e não o podendo derrotar, aleijou-o, tocando em sua perna e transformando-o num coxo. As discussões eram intermináveis e cada um ia buscar em suas lendas, contadas de boca a boca por mais de 500 anos, os motivos de ser ou não ser descendente de Abraão, e depois, mais importante do que isto, ser descendente de um dos filhos de Israel, sem o que não teria direito a Canaã. O dia amanheceu próximo das 5:30 e Aron, que não dormira devido à excitação, estava no portão de Amós. Os servos o deixaram entrar e alguns minutos depois, Amós apareceu. O quemetense, sabendo que Aron não dormira, sugeriu que tomasse um banho para se refrescar e que um desejum apetitoso estaria pronto em minutos. Aron assustou-se com a proposta e recusou o banho, mas aceitou o desejum. Amós notou então que aqueles homens não eram como os quemetenses ricos e bem-nascidos, que tomavam banhos diários. A higiene seria uma preocupação de Amós, já que, como médico, sabia que a sujeira era um depositário de terríveis doenças, mesmo que não entendesse ainda os processos e os motivos científicos. Chegaram ao acampamento dos Zabirus em pleno horário de trabalho. O acampamento estava repleto de mulheres, velhos, crianças e alguns aleijados. Os homens estavam a uma centena de metros, no interior das muralhas de Perramassu. Amós pôde sentir o cheiro nauseabundo do local. As fezes eram feitas à beira dos caminhos e lá ficavam,
tornando-se uma massa escura e mal cheirosa, coberta de moscas. Urinava-se na beira do caminho e o cheiro subia, infestando o local. O interior das tendas não era muito melhor. Trapos sujos jogados, restos de comida e odores de quem nunca tomou banho em sua vida formavam uma tenebrosa mistura de odores que desconcertava qualquer olfato mais apurado. Amosi viu crianças nuas ou seminuas, correndo e brincando, e muitos desses infantes de tenra idade tinham um estômago tão dilatado que pareciam estar grávidos. As mulheres falavam alto, de forma esganiçada, gesticulando com exagero e só paravam para ver aquelas duas figuras passarem. Aaron estava com seu traje cerimonial de sacerdote e Amosi vinha lhe acompanhando com roupas simples, rústicas e grosseiras, mas coloridas e alegres. À medida que passavam, algumas mulheres mais jovens vinham oferecer seus préstimos sexuais, sendo recusados com gentileza por Amosi. Aaron estava visivelmente contrariado com aquele cenário. Ele sentia a vergonha daquele povo que, no fundo, era o mesmo que ele. À proporção que entravam cada vez mais no acampamento, puderam observar que ele se estendia por vários quilômetros. Praticamente circundava toda a nova cidade de Hamassu. Amosi, vendo a extensão do lugar, entendeu por que Merneptah queria os abirus fora daquele lugar. Se não os mandasse embora, ele teria uma pestilenta favela às portas de sua bela cidade. Além do que, na hora em que acabasse o trabalho, terminaria também a comida e aquela matula poderia tornar-se iracunda e destruir tudo o que havia construído. Naquele local, devia haver perto de 200.000 pessoas, mais do que qualquer cidade daquela época. Eles continuaram andando e entravam, cada vez mais, na cidade-acampamento, sentindo todo tipo de cheiros e náuseas, vendo como a comida era preparada de forma abominável, pobre em variedade e rica em sujeiras. De um modo geral, as pessoas eram magras, macilentas, encurvadas e com ar de cansaço. Mesmo as mulheres mais jovens, que se prostituíam em Dijonete, eram descarnadas, com o olhar mortiço. Esses eram os abirus. Capítulo 4. Amosi tinha imaginado uma situação ruim, porém o que estava vendo era muito pior. Aquilo não só era uma nojeira, mas o povo se ressentia tremendamente das condições insalubres. A doença, a velhice precoce e os aleijões diversos graçavam no acampamento. Eles foram se aproximando de um dos portões colossais incrustado na muralha, por onde passavam inúmeros trabalhadores carregando tijolos e pedras para terminarem a construção. Observou que havia poucos soldados quemetenses, sendo que a maioria das pessoas era composta de abirus e de uma estreita vigilância dos contramestres hebreus. Os chicotes eram colocados na cintura, e, vez por outra, eram usados pelos próprios contramestres em seu povo. Os quemetenses olhavam com tranquilidade aquele espetáculo. Se alguém quisesse fugir, poderia sair com facilidade, que ninguém correria atrás dele. Só que, ir para onde? Morrer no deserto. No portão, Amosi falou com o guarda, que apontou para o interior e ele foi conversar com o chefe das obras. Era um quemetense magro, levemente curvado, bastante alto, com os olhos encurvados. Chamava-se Teti, sendo responsável pela construção da cidade. Era o quinto a assumir a cidade que levou quase 40 anos para ser concluída. Estava em Perramassu há 12 anos e parecia ansioso em partir. Amosi apresentou-se como enviado do faraó e foi muito bem atendido por ele. Realmente, Merneptah mandara informar que Amosi viria que era para dar toda assistência ao nobre. Amosi, antes de entrar na sala de Teti, pediu para que Aaron fosse procurar se informar se havia chefes ou responsáveis pelos hebreus no gigantesco acampamento, pois desejava encontrar-se com eles assim que fosse possível. Enquanto isto, conversou longamente com Teti, que lhe informou coisas de suma importância. Inicialmente, afirmou que a cidade já poderia estar pronta se não fosse pelos abirus. O que fazer com tanta gente, após a inauguração do local?
Ele disse que Merneptah sugerira usá-los para construir canais e reparar as séquias. No entanto, até mesmo estas obras de contenção do rio não absorveriam tanta gente. Teti explicou que tinha catalogado todos os homens adultos e adolescentes com mais de 14 anos, e que pagava aos contramestres por empreitada. Cada trabalhador ficava afiliado a um determinado contramestre e eles tinham uma espécie de associação, que controlava tudo dentro do campo. Havia metas de produção estabelecidas por semana. Um determinado número de tijolos com um determinado número de metros de construção. E assim por diante. Quem não atingisse a meta receberia menos, até um determinado limite. Se fizessem menos da metade do que for estipulado, não receberiam nada. Os pagamentos eram feitos semanalmente e Teti confidenciou que havia guardas que, junto com os contramestres, vendiam parte dos alimentos no mercado de Dijonete e outras cidades vizinhas, dando para os operários em torno da metade do que deveriam receber. Teti disse que o faraó destinava a verdadeira fortuna para a construção de Perramassu e Jecu, sendo que os desvios de verbas eram escandalosos. A maioria dos roubos era feita pelos contramestres abirus, por alguns nobres associados aos escribas responsáveis pelas compras e alguns israelitas, sendo estes últimos os grandes financistas de toda a fraude. Amós espantou-se com este fato e quis saber detalhes, os quais Teti, sem pejo e meias palavras, foi descrevendo. As requisições de materiais, sejam alimentares ou não, eram liberadas e as compras eram efetuadas pelo governador de Ezep. Para efetuar a compra à vista, o dinheiro era retirado dos cofres dos israelitas e depois pago com juros aviltantes. A compra era sempre feita menor, mas constava a quantidade requisitada, devidamente anotada pelos escribas. Deste modo, não havia como suspeitar de nada. Por outro lado, os contramestres, que não moravam no acampamento, e sim perto, em confortáveis casas, assinavam, dizendo que tinham recebido a totalidade e destinavam a metade do que recebiam para a venda, de volta ao mercado, que os recomprava por preços baixos para terem mais lucro ainda. Amós começou a notar que eram os próprios abirus e os israelitas que esmagavam a maioria do povo hebreu. Teti disse que sentia enojado de toda aquela situação, mas que não havia nada a ser feito. Confidenciou-lhe que quem coordenava toda a fraude, lucrando enormemente, era o próprio general Seuré. Amós quis saber a índole do povo e Teti lhe disse que quase não se misturava com eles. Preferia dizer que não havia diferenças significativas entre os abirus e os felás, só que os estrangeiros eram fanáticos por um único Deus, afirmando que ele velava por eles, dando-lhes força e inspiração. Teti sorriu, um sorriso de mofa, de quem não acredita em nenhum Deus que deixa seu povo em tamanha miséria. Era um homem desiludido com o mundo, e, especialmente, consigo mesmo. Amós agradeceu a gentileza e saiu da sala, ao encontro de Aron. Encontrou-o no portão, falando com um grupo de homens quando um dos contramestres aproximou-se e com alguns gritos enxotou os trabalhadores de volta ao trabalho. Irado, o homem com o chicote enrolado na mão aproximou-se de Aron, que lhe falou algo de forma imponente, fazendo-o derreter sem desculpas e apologias. Aron fez um gesto e o homem saiu portão afora, atrás de seus trabalhadores. Amós aproximou-se e perguntou o que descobrira e o que era aquilo tudo. Falei com os homens e eles nos esperam hoje à noite num determinado lugar do acampamento. Eu disse que você era um grande mago de Yahvé e viria para curá-los de suas doenças e afastá-los da desgraça, que eram suas vidas. Por mais inacreditável que possa parecer, um dos homens estava ontem na minha casa e você curou a dor na mão do amigo. Ele falou maravilhas de você e contou tantas basófias a seu respeito que até eu, que costumo incrementar um pouco os fatos, fiquei envergonhado. Os homens ficaram loucos para vê-los e estarão todos hoje à noite. E aquele contramestre, um biltre que, quando soube com quem estava falando, desmanchou sem rapapés.
E o que você falou para ele? Ora, eu disse que era sacerdote de Yahvé, como de fato sou. Amós, depois de ouvir de Tati que vários ricos israelitas estavam atrás da miséria Abiru, começou a desconfiar de todos, inclusive de Aron. Como não era de ficar com a pulga atrás da orelha, virou-se para Aron e perguntou-lhe de chofre: você sabia que existem israelitas que vivem da miséria dos Abirus? Aron respondeu tão rápido quanto foi perguntado. Sabia e confesso que cheguei a ganhar dinheiro com a miséria dos meus irmãos. Depois que passei algum tempo prisioneiro, vi que era uma coisa terrível, e desde que voltei, juro-lhe, pela ira de Yahvé, que não mais negociei com mercadorias dos Abirus. No entanto, a maioria dos israelitas ganha algum dinheiro com os Abirus, e por isso, creio que eles tenham uma certa resistência em aceitá-los como irmãos. Aron, fazendo uma cara de safardana, com um sorriso sarcástico nos lábios, complementou: é sempre mais fácil roubar de alguém com quem nós não temos nenhum laço pessoal. Você sabe, roubar de um irmão pesa mais na consciência do que fraudar um desconhecido. Amós olhou-o com seriedade e não fez nenhum comentário. De que adiantava criticar? Era preciso esperar que as pessoas encontrassem seu próprio caminho. Aron encontrara quando ficara prisioneiro e fora vendido como escravo. Amós também. Era importante saber tirar proveito dos desastres. A que hora devemos nos encontrar com os Abirus? 2. Depois que o sol se puser. Ainda tinham tempo e aproveitaram para conhecer a magnífica cidade que Ramassu mandara construir. Tinha capacidade para umas 20.000 pessoas, com casas amplas e ruas completamente cobertas de pedras cortadas para se encaixarem perfeitamente. Era a mais bela cidade fantasma que existia no mundo. Os seus muros altos circundavam também a cidade de Dijonet. Ramassu, como era conhecida, era quase um subúrbio de Dijonet, e não propriamente uma cidade isolada das demais. Não há dúvida de que Merneptah queria inaugurá-la, pois havia uma forte demanda para boas residências, e, para tal, precisava levar os Abirus para outro lugar. Pode-se pensar que bastaria uma ordem e os exércitos do faraó poriam todos a correr. Não era bem assim. As tropas territoriais, as que podiam ser chamadas para defender o Quemete, não passavam de 8.000 guerreiros, estacionados em 12 lugares diferentes. O resto do exército estava defendendo as possessões da Núbia, da Líbia, de Canaã e outros lugares. Se os Abirus se revoltassem e criassem problemas, Merneptah teria 200.000 pessoas assaltando e depredando novamente Dijonet e vizinhanças. Era preciso cercar e não provocá-los. Na hora marcada, depois de muitas perguntas, encontraram uma espécie de praça, um lugar em que um fogaréu matara uma criança alguns anos atrás e ninguém quis colocar sua tenda nas proximidades, pois diziam que o espírito do menino ainda rondava o local. Havia uma multidão à espera de Amós e foram recebidos como dois deuses vindos do céu. Havia um temor e uma reverência jamais vistos. Os Abirus, na sua maioria, eram apenas pobres coitados apanhados entre interesses conflitantes e sem ninguém para insuflar-lhes o ânimo de resolverem por si seus problemas. Aron viu os líderes, que se adiantaram e os cercaram. O homem, que fora curado da atroz dor evantesma na mão, estava presente e correu para beijar a mão de Amós, gritando em sua língua estropiada: Amoshi, Amoshi. Amós o reconheceu e lhe perguntou como estava passando. Quando Amós indagou-lhe fraternalmente como estava passando, o homem derreteu-se em lágrimas. Nunca haviam falado com ele com tamanha doçura e consideração. Ele só sabia o que era o terror de ser tratado como para de uma sociedade altamente estratificada, sem nenhuma mobilidade social. Amós consolou-o, mas logo se viu cercado de mãos ansiosas em apertá-lo e sentir se ele era um homem de carne e osso ou um deus sem corpo físico. Aron subiu num pedregulho, que lhe conferia um lugar mais alto para ser visto, e começou sua locução. Aron, de forma histriônica,
Apresentou Amós aos presentes, valorizando-o ao máximo. Falou durante alguns minutos, discorrendo sobre seus milagres, suas curas e de como Yahvé, em pessoa, o havia escolhido para salvar e guiar seu povo. Os que escutaram isso se maravilharam e levantaram as mãos aos céus. Alguns se ajoelhavam e gritavam que Yahvé fosse bendito, 1000 vezes bendito. Um povo simples, iletrado, crente, capaz das maiores sandices, se fossem guiados pela pessoa certa. Arão sabia como atingir a mente simples daqueles homens e a fama de Amós apenas começara. No outro dia, como se fosse um rastilho de pólvora, seu nome estaria na boca de todos, até mesmo em Jecu, onde um grupo de mais de 300.000 abirus trabalhava em condições ainda piores, devido ao maior calor, vindo do deserto de Sur, que eram obrigados a enfrentar. Amós aproximou-se de um menino que estava no colo do pai. Parecia estar idiotizado. O genitor o segurava como se fosse uma pérola rara e olhava para Amós fixamente, como se mentalizasse para ele, orando: Senhor, meu Deus, sou a mais mísera das criaturas. Não mereço que olhe para mim sequer, porém meu filho não é culpado de meus pecados. Digne-se olhar para ele, mestre Amós. Digne-se olhar para ele e curo de suas dores. Uma luz fulgurante havia chamado a atenção de Amós. Ele sabia que os seus amigos espirituais estavam em volta do menino e que maravilhas haviam de fazer. Ele levantou a destra, até para tapar um pouco a luz radiante que estava envolvendo o menino e o pai, e, especialmente, umas chispas de fogo que entravam e saíam da cabeça do menino. Todos pararam para vê-lo agir. Conheciam o garoto de 4 anos. Nunca falara ou andara. Defecava-se e urinava-se sem nenhum controle. Comida pouca lhe era empurrada boca abaixo, para ser vomitada, tempo depois. A criança era pele e osso. Subitamente, o menino começou a se mexer e sua boca começou a se abrir desmesuradamente à procura de ar. Amós observava enquanto o espírito operava seu cérebro, e, vindo do interior de seu corpinho esquálido, apareceram estranhas substâncias, que se volatilizaram em chispas fogosas. A criança acalmou-se e pareceu adormecer. Todos os que estavam na praça apenas viram Amós de frente para a criança, que estava no colo do pai. Naturalmente, ninguém viu os fenômenos espirituais, e, por isso, ficaram esperando algo de espetacular por parte de Amós, mas ele estava parado, com o braço levantado, olhando para o menino, sem dizer palavra. A criança mexeu-se e depois, adormeceu. Tudo muito frustrante. O povo esperava o poder de Yahvé e não via nada, nenhum raio ou trovão ou algo de fabuloso. Apenas uma criança dormindo no colo do pai. Subitamente, a criança acorda em sobressalto, olha para o pai, mexe-se e se remexe no colo, como se quisesse descer e andar. O pai o segura e ele balbucia sons, coisa que nem isso fazia, e Amós, olhando para o pai, faz um gesto para que ele ponha o filho no chão. O homem obedece, mas enquanto não tem certeza do que vai acontecer, segura o menino pelo ombro. Ele coloca os pés no chão. Está muito vacilante, mas dá um passo, miúdo, quase sem mover o pé do chão. Depois faz outro esforço e move o segundo pé, e, com isso, afasta-se do pai, que procura cercá-lo, caso ele caia. A multidão está silente, um silêncio tão profundo que parecia que não havia ninguém na praça, e o garoto começa a andar, um pé depois do outro, arrastando-os um pouco, ainda um pouco descoordenado e todos o olham estarrecidos. E um milagre, é o poder de Yahvé. Nesta hora, Arão, com perfeito timing, grita do alto do seu improvisado púlpito: Aleluia, louvai jubilosamente a Yahvé, pois ele demonstrou seu imenso poder, curando uma criança. Se ele é capaz de fazer essas maravilhas, por que não seria capaz de levar seu povo, os eleitos de Yahvé, para a terra que ele prometeu a Abraão, Itshak e Jacob? A população subitamente acordou do transe e começou a gritar: Aleluia,
Aleluia, Hosiana, salva, nós te rogamos. Amós é nosso Salvador, Hosiana, Hosiana. Amós passou mais de 6 horas seguidas atendendo as pessoas. Era um desfile de aleijados, mutilados, esfaimados, carentes de todos os tipos. Parecia que a providência havia congregado ali o refúgio da humanidade. Eram vítimas da pobreza, da insalubridade do lugar e dos péssimos hábitos higiênicos de que eram portadores. A fome e as doenças os haviam destroçado, e Amós, por mais que tivesse a ajuda de um batalhão de guias espirituais, médicos espirituais e obreiros do bem, era incapaz de sanear aquilo tudo. No entanto, para os hebreus, Amós ou como chamavam Amós, e depois, por corruptela, de Moshe, era o refrigério para suas almas desesperançadas. Ele sentiu que poderia tudo com aquele povo humilde e faminto de liberdade e de alimentos para o espírito e para o corpo. Entre os simples hebreus havia uma malta perigosa, uma súcia subordinada aos contramestres, que ganhava um prato de comida melhor para denunciar seus companheiros. Esses homens, nos dias seguintes, orientados pelos contramestres, que não viam nenhuma alteração do atual estágio de fatos com bons olhos, começaram a denegrir a imagem de Amós. Não passava de um quemetense bastardo, incapaz de especificar sua linhagem, filho de uma meretriz do palácio, logo de quem, de Ramassu, com um pai desconhecido até da própria mãe. Não passava de um espião do faraó, que os faria trabalhar em triplo se algo saísse errado. A maioria dos fatos acontecidos na praça foi vista por pouco menos de 800 pessoas. O grande campo fervilhou de notícias e boatos durante a semana. Os partidários de Amós falavam bem, exagerando os seus feitos, e os detratores atacavam sua ascendência duvidosa. Aron, tomando ciência das graves acusações sobre a bastardia que corriam sobre seu amigo, contra-atacou com a história de ser filho de Arão, meio-irmão de Arão e educado pela princesa Termutis, depois de tê-lo resgatado do Ítero. Para tal, difundiu largamente, entre os hebreus do campo, a genealogia de sua família, inserindo Amós como seu meio-irmão, que, cada vez mais, era conhecido com o nome de Moshe. Todas as tardes, eles iam ao acampamento e durante horas, Amós atendia os doentes e os curava na medida do esforço dos espíritos que os atendiam. Sua fama de homem santo e de grande mensageiro de Yahvé crescia. Arão fazia proselitismo o tempo todo, arregimentando cada vez mais pessoas para a grande ideia de Amós de tirar o povo hebreu do Misraim e levá-lo para Canaã. Em menos de um mês, os hebreus só falavam de partirem do campo de Per-Ramassu. No entanto, os contramestres e seus asseclas voltaram à carga. Bardu, além de ser um contramestre venal, tinha uma ascendência sobre os demais. No início da atuação de Amós, eles tentaram desmoralizá-lo, mas a genealogia forjada e propagada por Arão surtiu o efeito desejado. Ninguém levou os boatos a sério. Depois, eles se reuniram e discutiram sobre a proposta de Amós, levar o povo para a terra prometida. Obviamente, eles eram contra. Os contramestres moravam em boas casas, criavam seus filhos com conforto e não tinham a menor vontade de se mudarem para uma terra estranha. Por outro lado, não deixariam os seus escravos, os hebreus, irem embora. Era uma situação interessante. O faraó do Quemete queria que partissem, mas os israelitas e os contramestres não queriam deixar o povo partir. Os hebreus, escravizados e vilipendiados, desejavam partir, pois a propaganda que Arão e seu grupo de prosélitos faziam, era que Canaã era uma terra maravilhosa, onde corriam leite e mel. O povo simples anelava partir e achava que qualquer lugar seria melhor do que aquele enxurdeiro de excrementos e gente. Bardu, um homem grosseiro, decidiu que seu problema devia ser resolvido mediante a destruição de Amós e Arão, já que eles eram os mentores daquele insidioso movimento. Bardu chamou uns sicários e encarregou-os de assassinar Amós em sua casa, e, depois, dispor dos corpos no Ítero.
Deviam atacar de manhã quando Arão passava para visitar o amigo e irem juntos até o acampamento, para as curas, que já estavam se tornando famosas. No dia marcado, os 4 homens contratados por Bardu esgueiraram-se por um baixo matagal, que rodeava a mansão de Amós e, quando estavam para pular o muro, foram surpreendidos por uma patrulha quemetense que lhes deu ordem de prisão. Os homens opuseram resistência e lutaram contra o número superior de soldados do faraó. A gritaria do combate chamou a atenção de Amós e Arão, que correram, de dentro da casa, para ver o que era. A guarnição quemetense matou 2 e feriu os outros 2. Amós aproximou-se para ver o que era e, vendo o oficial, dirigiu-se a ele. Salve, comandante! O que foi isto? O comandante olhou e perguntou. O senhor é o nobre Amós? Sim, meu comandante, sou Amós. O comandante empertigou-se todo e apresentou-se. E salve, mestre Amós, sou conhecido como Caba, chefe de esquadrão da guarda do faraó. Esses homens pretendiam assaltar sua casa. Nós lhes demos ordem de prisão e eles resistiram. O que intrigou Amós era como uma guarda do faraó estava providencialmente naquele lugar e naquele dado momento. Muito bem, chefe Caba, mas que ouse lhe perguntar, como é que sabiam que esses homens pretendiam assaltar minha casa? O homem lhe respondeu, os olhos de Horus não descansam. Nossos espiões nos avisaram da tentativa de matá-lo e temos ordens de protegê-lo. Amós meneou positivamente a cabeça. Então, Merneptah não se descuidara de nenhum aspecto. Estava ficando óbvio que o faraó via a missão dele de forma mais séria do que apenas ensinar os abirus a serem mais higiênicos. Por sua vez, Arão estava atônito. Então seus passos eram observados e as autoridades do Quemete sabiam de tudo. O que ele achara o tempo todo que fora sedição, não era. Ele tinha sido usado por Amós, que só podia estar conluiado com o poder constituído. De repente, na mente daquele homem inteligente e sagaz, tudo ficou muito claro. A viagem de Amós a Oazete, a sua visita à sua casa, os milagres e, agora, os próprios quemetenses, que tudo sabiam, estavam protegendo Amós. Só podia ser assim, pois se Amós estivesse contra o poder do faraó, ele já teria sido preso por felonia. Como fora ingênuo e estúpido. Os guardas se retiraram com os 2 feridos e levaram embora os mortos. Arão estava cabisbaixo. Não sabia o que fazer. Amós, perspicaz, sentiu que o amigo estava taciturno e resolveu puxar conversa. O que o está incomodando? Abrace comigo. Arão olhou furioso. Achava-se ludibriado e não gostava de se sentir usado e enganado. Não quis responder. Amós foi direto ao assunto. Você está aborrecido porque crê que foi usado e que eu enganei. Em parte, você tem razão. Usei-o no bom sentido. Você é israelita e conhece todo mundo. Eu sou um quemetense que recebeu como missão do próprio faraó ajudar os abirus. Acredita nisso? Claro que não. Porque o faraó iria se preocupar com uma súcia de miseráveis. Será que ele não tem mais com que se preocupar? Ou você quer me convencer de que Merneptah tornou-se bondoso e caritativo? Amós riu da fúria com que Arão respondeu-lhe antes que o amigo o agredisse. Ele falou, claro que não. Ele é um chacal que sabe o que faz. Quer se livrar dos abirus. Ele nunca teve interesse neles. Ele quer inaugurar as cidades construídas por seu pai, e quer aqueles infelizes distantes delas. Só que não tem mais o que fazer com eles. Ele teme que eles possam se tornar uma força devastadora no Quemete, uma invasão de mendigos, ladrões e degoladores noturnos. Arão começou a entender melhor o que estava acontecendo e com um ar mais jovial, perguntou-lhe, por que você não me falou antes sobre tudo isso? Falar o quê? Que trabalho para o faraó. Você me seguiria se eu tivesse lhe confessado isso? Por outro lado, agora que conheci os abirus, eu os amo como se fossem meus filhos. No entanto, confesso-lhe que eu mesmo não sei o que fazer para resolver esta situação.
Sinto que os abirus irão aonde nós lhe dissermos, mas os israelitas não desejam abandonar seus lares e partirem com seus irmãos hebreus. E daí? E se deixássemos os israelitas para trás? Os israelitas são importantes para a formação de uma nação. Como assim? Não podemos levar apenas os escravos e esperar que se construa uma sociedade sobre a ignorância. É preciso haver uma elite intelectual. Além disso, a riqueza e leis são o sustentáculo de um povo. Os israelitas têm riqueza, um código de leis e uma cultura baseada num único Deus, Yahvé. Eles são importantes para moldar uma sociedade. Já os hebreus, os pobres abirus, são a grande massa que fornecerão mão de obra, trabalhadores braçais e soldados. Serão eles que irão fazer de Israel uma realidade. Sem eles, não haverá Israel. Não seria mais fácil ensinar leis e civilidade aos pobres do que levar os israelitas? Provavelmente, você tem razão. Tentaremos levar os dois grupos, mas se não conseguirmos, os abirus devem ser a prioridade. Deixaremos os israelitas à sanha dos nobres. Amose, você acha que o faraó irá deixar os abirus saírem? Aron, você não tem ideia da vontade e da necessidade que Merneptah tem de mandar embora os abirus. Eu creio que estaria disposto até a pagar para vê-los longe. Pagar? Amose riu e meneou a cabeça confirmando o fato. Aron ficou ensimismado. Será que o faraó estaria realmente disposto a pagar para se ver livre dos abirus? Aron voltou para seu bairro, ainda digerindo as informações que o tinham deixado completamente transtornado. Passou na casa de Miriam, sua dileta irmã mais velha, e durante algumas horas, historiou toda a verdade a ela, sob o manto da jura de não revelar nada a ninguém. Miriam era uma intuitiva e, sob o comando de seu guia espiritual, tudo escutou em absoluto silêncio e só falou durante alguns minutos. Yahvé sempre foi obscuro. Ele nunca se revelou por completo e de uma única vez aos nossos antepassados. Ele sabe que não pode contar com os Bnei Israel, pois somos arrogantes e cheios de preconceitos em relação aos nossos irmãos abirus. Ele sabe que seu Salvador não poderia sair das fileiras dos abirus, pois são escravos, e pior do que isso é que eles se acham abandonados por Yahvé, crendo que esta é a sua sina e que devem carregá-la com aceitação. Miriam levantou-se de sua cadeira, pegou uma ânfora de vinho fenício e despejou um pouco no copo do irmão e, posteriormente, colocou um pouco no seu próprio copo, e prosseguiu: Yahvé é um Deus que tudo sabe. Portanto, foi buscar um homem de grande força moral e poderoso taumaturgo, não entre os nossos inimigos, mas entre o que há de melhor na estirpe da terra. Ramassu é descendente dos Ecaxazute, Ixos, e Termutis é sua filha, tendo se unido com o fenício, outro grande povo. Portanto, Amós é um espécime raro de grande pureza racial. Tão bom quanto nós, os Bnei Israel. Devemos aceitá-lo como o verdadeiro enviado de Yahvé. Miriam prosseguiu sua locução: você fez bem em inventar a história de que Amós é nosso irmão. Procure agora consolidar sua lenda com outros fatos. Aron perguntou-lhe: como assim não basta dizer que é nosso irmão? Não, você deve ser convincente. Temos que criar uma história completa. Miriam quedou-se, pensativa, até que começou a falar, lentamente, como se estivesse repetindo as palavras de alguém. Você lembra quando éramos adolescentes que houve uma briga terrível entre Arão, nosso pai, e nossa mãe, por causa de uma concubina de nosso pai? Nossa mãe, indignada, mandou que ela fosse embora com seu filho ainda menino. Ele devia ter, por volta dos 8 anos, cerca de 10 a menos do que eu, e uns 3 a menos do que você. Nós mesmos não sabíamos que ele era nosso irmão. Esta história é muito conhecida pelo deboche que originou contra a nossa pobre mãe. Sim, me lembro, e daí? Ora, meu caro Aron, basta dizer que a pobre mulher foi trabalhar para Termutis como governanta e levou o menino. Após anos ele foi adotado pela princesa como sendo seu filho. Deste modo, ele é nosso irmão e,
Portanto, Bene Israel, você teve uma excelente ideia. Ele passa a ser nosso irmão, Bene Israel, e ao mesmo tempo, é neto por adoção de Ramassu, sobrinho de Merneptah.